Livro de Jó. Vamos repetir o tempo, aproveitar o horário. Jó, capítulo 1, versículo 6. Estamos vendo aquilo que é natural. O sofrimento de Jó. Estamos vendo o que Jó perdeu. Estamos enxergando as feridas que acometeu na sua carne, na sua pele. Estamos enxergando a perda dos seus filhos, falamos acerca destes ocorridos, mas por trás da cortina existem coisas acontecendo, demandas ocorrendo, que são a causa de tudo isso. Existe ordem, existe permissão, existe coisas em Deus que vai determinar os acontecimentos aqui na terra. A última palavra sempre é do Senhor. A primeira e a última palavra é do Senhor. Então, por trás de todas as coisas, existe um sim da parte de Deus. Ora, falamos aqui sobre legalidade, sobre brechas, e podemos entender que somente o Senhor pode permitir alguma coisa. Porque todo mundo, uma hora ou outra, dá uma brecha. E se não é Deus neste momento fazer, opa, não avance, não vai, não permite, Satanás já tinha deitado e rolado. Porque aquele que tropeçar em um ponto da lei é culpado por toda ela, porque ele já dá essa brecha, essa legalidade, que passa na última instância pelo Senhor, onde ele vai dizer sim ou não, porque não cai um pássaro do céu sem que Deus permita. E ele vai dizer que um pássaro não vale mais do que 2 ases, ou seja, nada financeiramente. Ele está dizendo que as coisas pequenas e menos valiosas passam pelo crivo da permissão de Deus, quanto mais aquelas que nos atingem, os seus filhos, deve passar pelo sim ou pelo não de Deus. Então nós vamos ver que Deus, ele vai provocar. Jó capítulo 1, versículo 6, a gente vai ver a causa de tudo isso que narramos no sofrimento de Jó. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também entre eles. O Senhor disse a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e vir sobre a terra, e de andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: considerastes o meu servo Jó? Que não há ninguém como ele na terra, um homem justo, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Somente até aqui. Conseguem ver uma isca? Uma isca na ponta de um anzol, onde Deus joga. Onde Deus vai chegar para aquele que é homicida desde o princípio e nunca houve verdade nele, e vai chamar a atenção dele para um homem específico. E Deus ainda está disposto a deixar este homem nas mãos do próprio Satanás, porque Deus vai dizer assim: eis que está em tuas mãos, faça o que bem entender, só não lhe tira a vida.
E depois Deus vai dizer novamente: ora, observaste meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, ainda que você o tenha atingido sem causa. Ou seja, ele vai dizer: olha, não há motivos em Jó para que você faça o que você fez, mas eis que está em tuas mãos, faça o que bem entender. O que nós entendemos aqui? Que Satanás, ele está fazendo o que lhe é verdadeiro. Ele está fazendo apenas o que lhe é natural. Vamos focar, porque precisamos entender o mal para conseguir enxergar os seus artifícios e conseguir desviar deles, até mesmo da sua aparência. Olhar de longe, perceber o perigo e desviar-se do mal. Quem criou? Onde surgiu? Vamos analisar as calamidades. Quem foi que matou Jesus na cruz do Calvário? Uns vai dizer que foi a negligência de Pilatos. Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos: foi os judeus a qual crucificastes, no seu discurso em Atos dos Apóstolos. Isaías 53 vai dizer que agradou o Senhor meu, e o Senhor o enfermou. Vamos ter que entender que quando Deus age e Ele usa o mal como instrumento dele, como Ele é isento de toda a culpa e como Ele responsabiliza aqueles que praticam o mal, ainda que dentro de sua permissão. Então vamos lá. Deus, ele criou seres pensantes e que têm sentimentos, seres na qual ele possa se relacionar. Deus, ele criou seres para se relacionar com a sua criação, e o homem é o tópico dos seus relacionamentos, porque ele tem o quê? Ele tem corpo, ele pode explorar as coisas e a criação terrena, ele tem o espírito, que é o sopro de Deus, juntou os dois, uma alma vivente. A alma intermediária, ela recebe informações e ela consegue se comover, tanto com as coisas terrenas, quanto com as coisas celestiais. Ela está à mercê do mais forte. Mas estamos falando de um ser espiritual, que Deus criou, assim como os anjos, para se relacionar. E para que haja um relacionamento verdadeiro, é necessário que haja, até aqui, liberdade. Porque não dá de jeito nenhum para você se sentir amado, ou para você conseguir mensurar a verdade de um relacionamento, se não há liberdade. Se você programar um robô para que esse robô te obedeça, para que ele te ame, você sabe que você o programou e não há verdade aí. O que há é só um controle, um domínio, uma escravidão. Então Deus criou seres que tiveram a liberdade de falar não para Ele. E o que é isso? Essa liberdade, essa possibilidade de recusá-lo. Isso se chama mal, impotência. Quando Deus dá a liberdade, Ele dá a possibilidade do sim e do não. Isso se chama o mal, impotência. O mal ainda não existe, mas agora ele é possível. Ou seja, eu tenho a possibilidade de ter filhos, mas isso ainda é potência. Quando eu tenho, isso é realidade. Então o mal, ele se tornou
possível a partir da liberdade, mas agora ele se torna realidade quando Satanás, ele a partir de um sentimento, ele deseja elevar-se acima do trono de Deus. Aqui iniciou o mal em realidade. A partir do momento que isso aconteceu, Satanás leva um terço dos anjos. Ele arrasta, Apocalipse vai dizer com um rabo, um terço das estrelas do céu. E isso vai ser julgado por Deus. Satanás é condenado aqui pelo seu mal. E não há a ele possibilidade de reverter essa ação. Não tem como ele entrar em outra instância, não tem como ele mudar. Ele foi condenado a viver nas trevas. Ele foi condenado a viver segundo a sua natureza. Olha o que diz Isaías 14, o 13 e o 14. Você dizia no seu coração: eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, eu serei como o Altíssimo. Mas a sepultura você será lançado, e as profundezas da cova. E os que olham para você admiram-se da sua situação e ao seu respeito ponderam: é esse homem que fazia da terra tremer e que abalava os reinos. Várias descrições vai falar sobre esse desejo de elevar-se segundo Deus. E é um desejo que também, nos textos que ele fala de Satanás, ele também faz a mesma comparação com humanos. Ezequiel 28, ele vai falar do querubim e do rei de Tiro. Por quê? Porque o homem compartilha desta mesma rebelião. Pois bem, ele foi expulso, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, a Lúcifer? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Olha Lucas, também, capítulo 10, versículo 18. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Todos os textos que se referem a ele sempre falam sobre precipitado, caiu, vi ele cair. Por isso eles são chamados de anjos caídos. Mas também os outros 70% dos seres celestiais se manteram fiéis a Deus nesse teste. 1 Timóteo 5, 21. O Senhor, ele está, a partir do apóstolo, se referindo aos anjos. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Existem os anjos caídos. E existem os anjos eleitos. Cada um foi selado na sua escolha. Cada um foi selado naquilo que escolheu para si. Os anjos, a fidelidade e a luz. E os anjos caídos foram selados em condenação e em trevas. 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Prenderam
em lugares, abismos tenebrosos. Alguns lugares vai falar que eles estão presos na escuridão, presos nas trevas, ou seja, preso na mentira, preso na rebelião, na desobediência, em todas as coisas que são sinônimos daquilo que desagrada a Deus. Preso e agora escravo de suas decisões. Olha o que diz Judas 1,6. Novamente vai falar de prisão e trevas. E quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, e ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Eles estão presos em trevas, estão presos em escuridão tenebrosa, mas existe uma algema, uma cadeia, a qual eles não podem fugir disso. Ou seja, Satanás vai ser sempre Satanás. E ele não pode negar a sua natureza. Ele vai fazer o que lhe é natural sempre. Sempre. E dessa maneira, o ser humano também caiu. Ora, não foi Adão e Eva que no Éden pecaram, e pelo pecado deles as consequências foi para toda a humanidade que descendem deles? Ora, basta me dizer quem é o seu descendente e saberemos qual é a sua natureza. Aqueles que vieram de Adão, têm a natureza caída de Adão, pecaram. Lá em Adão, é a sua natureza, ela já está condenada. Ora, somos pecadores, não é somente porque pecamos, é porque temos a raiz pecadora, temos a natureza pecadora. E se não é verdade, eu te convido a ficar um dia sem pecar, seja em ação ou em pensamento, porque o próprio Tiago diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Essa raiz, essa natureza, na qual, ainda que lutando, ainda que colocando leis e regras, essa natureza vai ser revelada como uma natureza que vai vencer o ser humano uma hora ou outra. A regra foi colocada não para o ser humano obedecer, mas para tropeçar nela, para olhar e dizer: eu não consigo e preciso de um outro auxílio, que não esteja em mim mesmo. Preciso de salvação, preciso de um Salvador. A lei, ela vai evidenciar essa natureza. A lei, ela vai deixar claro, porque nunca conseguimos saber a força de um rio se nadamos em direção à corrente. Mas quando tentamos forçar e nadar contra ele, percebemos quão forte ele é e somos arrastados por ele. Assim é a natureza humana. Aquele que não tenta ser crente, aquele que não tenta obedecer ao Senhor, nunca perceberá quão forte ela é. Mas aquele que olha a lei do Senhor e procura agir de acordo com ela, uma hora ou outra percebe que a força da onda é muito forte. E em algum momento, e por alguma distância, vai arrastar. Todos que passaram pela terra, ainda que lutaram contra essa natureza, acabaram sendo vencidos uma hora ou outra. E essa natureza também foi condenada. Mas o Senhor, por sua rica e infinita misericórdia, não fez como os anjos caídos, mas preparou um Salvador para resgatá-las da condenação do inferno. Mas a natureza está aí. Aquele que não se livrar dessa natureza, não receber uma nova vida, não receber uma nova natureza do céu, este vai ser escravo da sua natureza adâmica. Não tem jeito. O melhor é olhar as pessoas e perceber
que só tem ciência do pecado aquele que luta contra ele. Aquele que se joga na correnteza, diz assim: eu paro quando eu quiser. E não sabe que quando ele tentar parar, ele não vai conseguir. E a força é maior que ele. Pois bem, falamos da natureza de Satanás, caída, condenada. Falamos da natureza do homem, caída, condenada. Mas, porém, a promessa de resgate, a promessa do Salvador, não é o fim do ser humano, é a esperança viva em Cristo. Mas a natureza está lá. E essa natureza, ela é o ponto fraco do ser humano. Por quê? Porque é a partir dela que Satanás vai tentar o ser humano. Ele vai estudar o ser humano e a sua fraqueza. E essa natureza inclinada vai ser tentada com aquilo que ele tem na mão. O que ele tem na mão? O mundo, o sistema mundano, moda, TV, todas essas coisas a qual ele vai utilizar para tentar a natureza humana. Ó, a isca no anzol. E se essa natureza for pecaminosa, uma hora ou outra morde a isca. Uma hora ou outra morde a isca. E nessa do ser humano ser alguém naturalmente caído, e Satanás ter o domínio do mundo em suas mãos, e conseguir lançar setas na cabeça do ser humano, logo o ser humano começa a ser conduzido pelo próprio Satanás. Que basta a tentação certa e ele vence. Basta a tentação certa no momento certo. Se tiver a natureza adâmica, ele vence. Uma hora ou outra ele vence. E ele é insistente. Ele não tem um corpo que se cansa. Ele não dorme. Ele não vai desistir. Ele faz o que lhe é natural. Ele insiste, ele faz. Ele não vai desistir, olha, não está dando certo. Não, no outro dia, tentando do mesmo jeito. Porque é a natureza dele, assim como a do peixe é nadar. A de Satanás, ele é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso. Ele é rebelde, ele foi selado nisso. Ele não vai mudar. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele não vai mudar. E é nessa fraqueza humana, da sua natureza, é onde ele é conduzido pelo mais forte. É onde Satanás conduz o ser humano. Mas Satanás também tem uma natureza pecaminosa. Ele também tem uma natureza rebelde. Jogando a isca certa, no momento certo, ele também vai morder a isca. E Deus utiliza também da natureza de Satanás para controlá-lo com um cavalo, puxando para onde ele quer. Então Deus vai dizer assim: observastes o meu servo Jó? Deus quer que Satanás o penere, para que todo o orgulho de Jó voe como palha ao vento. Mas Deus não pode. Quando eu digo não pode, eu não estou eliminando a onipotência de Deus. Eu estou dizendo que ele não pode negar a si mesmo. Um atributo não pode destruir outro. E Deus é santo. Ele não pode praticar o mal, mas ele pode usar o mal para o bem. Ele pode usar o mal para a sua vontade. Então ele não precisa colocar nenhuma ordem. Satanás vai e faz. Afinal, ele é rebelde. Deus ele só precisa fazer com que essa natureza aflore. Ele só precisa fazer que Satanás faça o que ele tem de melhor. E nesse ímpeto do mal, de fazer o mal, de destruir, é onde ele se torna o escravo de Deus. É onde ele se torna, dos servos de Deus, o mais útil de todos. É onde ele pode apenas dizer assim: olhou o meu servo Jó?
Satanás vai voando para destruí-lo, se tiver autorização de Deus. E ainda que Deus diga assim, olha, você foi para cima dele sem motivos, Satanás ele vai porque ele não consegue se controlar, é a sua natureza. E Deus pode puni-lo. Por quê? Porque ele fez aquilo que tinha vontade e por conta própria. Então, quando Deus conduz o mal, ele apenas pesca. Ele apenas faz com que essa natureza produza o que tem que produzir. Ele apenas faz, como ele diz na figueira, ele apenas cava ao redor e aduba para que a árvore boa produza bom fruto e a ruim produza maus frutos, para que ele conduza, através de todas as ações, a sua história e a sua vontade. O que Deus fez aqui é tirar Satanás da sua inércia. Ele estava improdutivo. Deus apenas cavou ao redor e estralou o dedo. Produza o que você faz. A árvore má vai produzir maus frutos. A boa vai produzir bons frutos. E nenhuma deixa de produzir, porque Deus não permite. Porque ambas são úteis para ele. Satanás, quando ele produziu, ele foi para cima de Jó, produziu em Jó santificação. Produziu em Jó paciência, perseverança, uma intimidade maior com Deus, que você vai ver ele contar no capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir falar. O instrumento que Deus usa não é um instrumento legal, não é um instrumento comum, mas não tem como todos, no céu, na terra, debaixo da terra, estrelas, astros, mar, todos estão sujeitos à soberania de Deus e à sua vontade. Diz ao mar que te detenha, chama as estrelas pelo nome e elas comparecem uma a uma e ele sabe o nome de todas elas. Ainda o mais rebelde, ele é servo e escravo de Deus, porque Deus é onisciente e sabe de todas as coisas e usa a natureza do homem para cumprir os seus desígnios. Quem é que crucificou Jesus? Os judeus? Pilatos, Herodes? Jesus vai falar, olha, fica tranquilo, que maior é a culpa daquele que nos entregou, aquele que me entregou a vocês. Ou seja, Jesus ainda não está isentando nenhum dos que agiram de sua culpa, porque todos agiram segundo a sua natureza e vontade. Deus não interferiu no coração de ninguém e nem o faz para cometer nenhum mal. Ele aduba ao redor e a árvore boa vai produzir bom fruto e a ruim vai produzir maus frutos. E no final ele tem todo o direito de julgar e condenar, porque fez porque queria, fez porque ele é natural e gostou do que fez. Ora, Atos dos Apóstolos, olha, foi os judeus, foi Herodes, todos esses que participaram têm a sua culpa. Até mesmo aquele que toma a ceia indignamente é culpado pela morte, tem a sua culpa. Deus não isenta ninguém, porque fez, porque quis. Ah, mas eu fiz, eu não queria. Você só não quer fazer o mal quando a sua natureza for mudada. Aí sim você pode dizer, o mal que eu não queria, eu acabei fazendo. Porque enquanto a sua natureza for pecaminosa, faz porque quer, faz porque gosta. A não ser que Deus comece a trabalhar e a intervir através da palavra, de uma oração, e o Espírito começa a dar consciência do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto isso não acontecer, estão entregues, cada um à sua natureza. Olha só, Deus ele conduz os acontecimentos, mas ele não conduz o homem a fazer mal. É a sua própria natureza que o conduz para isso.
Então Deus não controla o homem para que ele faça o mal, para que Deus cumpra seus propósitos. Se ele assim o fizesse, ele não poderia julgar essa pessoa. Então ele não pode entrar com... porque ele é santo. Aliás, é absurdo imaginar isso. É a natureza do homem que faz com que ele pratique a sua maldade, o sopro de Satanás, ele aceita, ele gosta e ele pratica. E Deus, conhecendo todas essas coisas, Ele usa como artifício, como ferramenta para santificar outros, para cumprir os seus propósitos, para derrubar reinos, para derrubar nações, para levantar outras. Porque Deus, Ele age diretamente na nova natureza. Assim, Ele é culpado de toda a nossa bondade. Mas nós somos culpados de todas as nossas maldades na velha criatura e na carne. Ou seja, a natureza humana peca deliberadamente porque ele é natural. E Deus, ainda que haja de maneira exterior, Ele não vai conduzir essa natureza para fazer seus propósitos. Não, ela mesma faz. Mas na nova natureza, onde o Espírito Santo habita dentro do crente, ele age internamente e diretamente pela sua bondade. Por isso, dê glória a Deus em tudo. Pois é Ele operando o querer e o efetuar. Então Ele é culpado da salvação, mas não da queda. Ele é culpado dos bens que fazemos e das obras, porque é Ele, através do Espírito Santo, produzindo esses frutos dessa nova natureza. Então Ele é culpado de todo o bem, de todas as boas obras que fazemos. Mas das más obras, Ele não precisa interferir. O ser humano anda para o inferno, segundo a sua própria vontade e natureza. Vamos lá ler Lucas 6,3. Jesus, Lucas 6,3. Não sei se é Lucas 6,3 não. O texto está aqui. E vocês conhecem bem e sabem que é da Bíblia. Porque não há uma boa árvore que dê mau fruto, e nem uma árvore má que possa produzir um fruto bom. Ele está dizendo, uma árvore boa não vai produzir mau fruto. E uma árvore má não vai produzir bom fruto. O que ele está nos ensinando? Que o galho não pode escolher o fruto que ele quer produzir. É a raiz que vai ditar o fruto que vai ser produzido. O fruto que é produzido não se trata de escolhas humanas, mas da natureza da raiz. Então conhecemos a árvore boa pelos frutos que ela dá. Os frutos bons deduram a natureza dessa árvore. Ele está falando de duas naturezas diferentes. Assim ele também vai falar da fonte. Uma fonte boa, doce, não produz águas amargas. Uma fonte amarga não produz água doce. Você vai ver no rio, o rio não escolhe qual é a água que ele vai correr, mas é a fonte que vai indicar se a água é boa ou ruim. Jesus está falando de duas naturezas. Ele está falando que, inevitavelmente, a natureza vai ditar o comportamento. Inevitavelmente. Ainda que possa camuflar as suas intenções, uma hora ou outra, essa natureza aflora. Por que os judeus, eles chamam, eles têm a mania de chamar os ímpios,
ou aqueles que não são judeus de porcos. Porque segundo a lei judaica de animais limpos, puros e impuros, existe uma regra: precisa ser um animal que rumina e precisa ter o casco fendido. Duas regras para ser um animal limpo. Mas o porco, ele tem um casco fendido, mas ele não rumina. O que os judeus consideram? Que ele tem aparência de limpo, mas a sua natureza interna, os seus órgãos internos, deduram que ele não é limpo. Ou seja, ainda que o homem tente negar a sua natureza, colocar um terno, tentar ser crente, ele não vai conseguir. Uma hora ou outra, a sua natureza verdadeira vai aflorar e um escândalo vai acontecer. Porque ele não pode ditar os frutos, é a natureza. Mas ele recebendo uma nova vida, uma nova raiz, ele também não vai poder negar os seus frutos. Ele vai querer parar, ele vai se sentir triste, ele vai ficar nervoso, mas ele vai vir aqui de joelhos e chorar perante o Senhor, porque ele diz que vai largar e não consegue. Ele não pode ditar os frutos que ele produz, é a nova natureza, é a raiz. Tem uma história sobre um homem que falou e apostou. A ideia dele é: o que é mais forte? Ensinar alguém, eu posso ensinar alguém a ser o que eu quiser, ou a natureza dessa pessoa vai ditar quem ela é? Um cara falou: não, a gente pode ensinar, o homem está sempre aprendizado. O outro falou: não, é a natureza. Então ele falou: um dia para vocês me provarem. O primeiro homem falou assim: olha, passou um ano treinando um gato, e o gato foi bem treinado, segurava uma bandeja, servia taças de vinho, andava em pé, com gravata, borboleta, se equilibrava bem e serviu o povo. Aí o cara falou: nossa, você provou realmente que a natureza pode ser mudada, e com bom comportamento, disciplina, qualquer um pode mudar e ser o que quiser. O outro chegou a vez dele de provar, ele não tinha nada, pois ele não pensou em nada, até que um rato passou bem na hora. O gato jogou a bandeja para o alto, tirou a gravata borboleta e saiu correndo atrás daquele rato. Então ele levantou e disse: viu como a natureza é sempre mais forte? Uma hora ou outra ela aparece. Assim é o crente que não nasceu de novo e que põe o terno e a gravata e acha que pode produzir bons frutos. Ele até tenta, ele até é esforçado. É louvável o seu esforço, mas ele tem que entender, chorar e se humilhar e pedir que o Espírito lhe dê nova vida, para que tudo isso seja natural. Ora, eu posso até nadar por um tempo em uma piscina, fico até uns 3 minutos sem respirar, mas logo eu tenho que pegar o fôlego e respirar do lado de fora, porque a minha natureza não é marinha. Então, uma hora ou outra, este homem que não nasceu de novo vai querer dar uma respiradinha. Mas, assim também o peixe, ele pode sobreviver por um tempo fora da água, mas por muito tempo ele não consegue, porque ele precisa voltar àquilo que é natural. Eu sinto um desconforto em ficar muito tempo debaixo da água. O peixe não, porque é natural. Ou seja, vai ser desconfortável para um homem não nascido de novo viver em santidade. Assim também vai ser desconfortável para alguém que nasceu de novo, novamente se enfiar em pecados. Não vai ser bom, vai ser desconfortável. Ele vai ter que voltar para a sua raiz, ele vai ter que voltar para aquilo que lhe é natural, para a vida que a raiz determina para ele. Ou seja, se nasceu de novo, pode fazer o que for, vai voltar rastejando para Cristo, porque ali está a sua raiz.
Então, tendo em vista o controle de Deus sobre Satanás é sobre a sua natureza. O controle de Satanás sobre os homens adâmicos é sobre a sua natureza. Mas de repente o homem nasce de novo e Satanás agora se perde. Eu vou pescar ele com o quê? Eu não sei mais o que ele come, eu não sei mais o que ele gosta. E agora, João 3, versículo 5. Vamos ler um pouquinho, que aqui vai falar bastante coisa. Evangelho de João 3, 5. Respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admiras de eu dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não tem uma natureza pecaminosa e escrava para que Satanás possa controlá-la, para que Satanás possa dominá-la e prever ele vai cair, e prever, basta isca certa na hora certa, ele vai fazer o que eu quero. Não dá. Por quê? Porque eles são imprevisíveis, esses nascidos do Espírito. Não se sabe para onde vai, nem para onde o vento vai, ou seja, eles são livres. Eles são livres desta natureza, que todos os outros são aprisionados. E por isso Satanás não consegue dominá-los, não consegue controlá-los. Olha só, 1 Coríntios 3,15. Vou falar para você que eu estou errando os versículos aqui, eu estou anotando coisa aqui, mas o texto vocês também conhecem bem. Mas o que é nascido do Espírito discerne bem todas as coisas. Ele discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Além de livre, além de não ter uma natureza previsível para que Satanás possa encurralá-lo em situações, encurralá-lo em pratos e em tentações, além dessa imprevisibilidade, este nascido do Espírito, ele discerne bem todas as coisas. Ele avista o perigo de longe, ele vê as más intenções, ele está ligado no mundo espiritual e sabe quando é Deus e quando não é. Ou seja, não precisa o mal o enquadrar, ele vê a aparência do mal e já se afasta. Ele discerne bem tudo e por ninguém é discernido, ou seja, ninguém consegue controlá-lo, prevê-lo, saber o que está pensando. Porque assim como a mente é insondável de Deus, Ele compartilha a mente de Cristo conosco, a ponto de Satanás olhar e falar: eu não sei o que ele está pensando, eu não sei como ele consegue. O próprio Jesus vai dizer para Nicodemos assim: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito. Não te admiras de eu falar coisas terrenas e você não entender. Imagine se eu começar a falar das celestiais. Ou seja, como Nicodemos poderia entender essa mente insondável? Basta alguém chegar num assunto profundo de crente que a pessoa vai sair e vai falar: não entendi nada, nem sei do que estão falando. Porque conseguem atingir a profundidade de Deus, conseguem falar de coisas celestiais, coisas do qual para o mundo é loucura, não faz sentido, não entra na cabeça deles, por mais que sentamos e explicamos direitinho. Ah, é loucura, é um escândalo isso que você está falando, mas para nós
que nascemos de novo é o poder de Deus, a palavra revelada de Deus, os conselhos de Deus para a nossa vida. Se torna livre da natureza adâmica e adquire agora uma nova natureza, onde agora ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, por essa nova natureza colocada dentro dele. E ele é dominado somente por um, influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E ele também às vezes fica inerte. Ele também às vezes fica ali parado e improdutivo. Ele também às vezes fica encostado ali dizendo, só vou curtir o culto e está tudo certo, e não produz aquilo que tem que produzir. Ora, o Senhor ele também faz a mesma coisa, pois ele não pode deixar inerte também esta árvore boa. É necessário que todos produzam, porque se suja, se suje mais. O que se limpe mais. O que produz bons frutos, que seja em abundância. O que produz maus frutos, também vai ser em abundância. Olha a maldade do mundo. Eles produzem bastante frutos. Mas às vezes o crente também está ali, preguiçoso. Aí Deus vai, olha, não produz nada, está ocupando espaço. Lembra da parábola? Vou cortar. É Lucas 13? Lucas 13, a partir do 6. Espero acertar essa, mas está 2-2. Eu vou desempatar para. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto dela, não achou. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos eu tenho procurado fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela não ocupe espaço inutilmente na terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa, ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, manda cortá-la. Aquele que está responsável pela vinha, de cultivar e de trabalhar nela. Ele olha uma árvore ocupando espaço inútil, ele não vai descartá-la, ele vai forçá-la a produzir. Ele vai cavar ao redor e às vezes pega algumas raízes e machuca. Ele vai isolá-la a ponto de ela se sentir só e abandonada. E depois ele vai colocar adubo, estrume, ou seja, ele vai trazer vitamina e ele vai alimentá-la para que ela, no meio deste momento, possa produzir novamente. Ou seja, o nascido de novo vai ficar ali preguiçosão. Aí Jesus vem, talvez a foice e a enxada dele seja o próprio Satanás. Mas ele precisa de ferramentas, ele é o agricultor. Ele poda algumas com a tesoura, não sei qual é a tesoura, pode ser qualquer instrumento. Ele é soberano sobre tudo, é natureza, vem a enxurrada. É Satanás, ele manda e tem que obedecer. Ele o conduz pela sua própria natureza, a ser isentado da culpa, podendo ele julgá-lo e puni-lo no final. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas que ele cava ao redor do crente, ele cava. É nesse momento em que olhamos e falamos, que dor, Senhor. Não, estou se sentindo só, estou machucado na minha estrutura, vou cair para um lado, vou cair para o outro, não tem terra aqui para me amparar. Aí Jesus vai lá e começa a alimentar. Você volta a orar na dor. Você volta a ler um salmo e ele vai lá e pega. Aí você sente a presença de Deus e chora. Perto da máquina de lavar, lavando a roupa, ou lá no trabalho, no ônibus do trabalho. Aí você sente novamente a vida passar por dentro de você.
a seiva começar a jorrar para os galhos e de repente um fruto começa a nascer novamente, você começa a amar mais, você volta a cultuar e adorar o Senhor, as árvores vão produzir. As árvores vão produzir, porque Deus não vai deixar nenhuma inerte. Satanás está preguiçoso. Eu tenho uma utilidade para você, porque para Deus todos são úteis, e todos são servos, todos, não escapa um, tudo está submisso e sujeito à soberania de Deus. Ora, o dualismo é uma besteira. Ora, o que dizem por aí sobre Deus e Satanás apostaram para ver se Jó ia ser fiel ou não. Tiraram o braço de ferro, que nem você vê nas redes sociais, Jesus e Satanás. Tirar o braço de ferro com o onipotente, com aquele que tem todo o poder. Apostar com aquele que é onisciente e sabe das nossas cartas. Não dá, amados irmãos. Não tem ninguém que se opõe a Deus. E quando você tenta se opor a Ele, você não passa de objeto na sua mão, útil para fazer aquilo que Deus quer. Ora, quando Satanás pensou em fazer, em destruir Jesus, ele contribuiu para a salvação dos eleitos. Quando ele pensa em matar a igreja primitiva, o sangue dessa igreja como semente produziu outros ainda mais fortes. Não dá para vencer Deus. Não dá para vencer Deus. Não dá para sondar os seus planos. Somos participantes dos seus planos sem entender, porque a gente pergunta: Deus, o que quer que eu faça? E não sabemos. Devemos ser levados por essa natureza do Espírito Santo e fazer o bem para quem estiver próximo, fazer aquilo que está ao alcance. Não tem um país para a gente ganhar. Não tem um planeta para a gente evangelizar. Ao próximo, aquele que a sua mão alcança, onde você estiver. Essa é a obra do Senhor, essa é a vontade do Senhor. Produzir frutos, fazer aquilo que lhe é natural, fazer de uma maneira confortável e alegre. Deus ama quem dá com alegria. Sabe por quê? Porque aquele que não tem a natureza de doador, de ver o sorriso do outro e receber o galardão e a alegria por isso, não vai suportar fazer o bem. Porque vai entender que parece que não tem retorno. Se não lhe é natural, uma hora ou outra, você vai parar a sua mão. Mas se lhe é natural, você pode até descansar, você pode até dizer: eu não vou mais fazer, só tenho ingrato, eu não vou mais fazer, olha o que fizeram. Aí Deus cavuca ao redor e começa a te dar vitamina do Espírito Santo, renovo novamente, e você, quando vê, produziu, virou a outra face, andou mais uma milha, fez a vontade de Deus. Não dá para fugir de quem você é. Não dá para fugir de quem você é. Nabucodonosor, o chicote na minha mão para punir o meu povo de Israel. Ora, Deus está usando Nabucodonosor para punir a Israel. Mas como Deus está usando? Deus está ordenando para ele ir destruir Israel? Claro que não. Mas Deus está colocando no coração dele esse ímpeto de destruir Israel? Claro que não. Basta alguém chegar até ele: olha isso, Nabucodonosor, tem uma nação que não vai se dobrar diante de você. Pronto. Aquele homem orgulhoso começou a fazer o que lhe é natural. Ele vai produzir o quê? Frutos. Bastou cavar ao redor dele, tirar da tua inércia. Ele está no seu palácio, então vem a notícia: olha, tem um povo que não vai se dobrar diante de vocês. É o povo judeu lá, eles só tem um Deus. Até os deuses da Babilônia, eles não. Ora, vamos lá, vamos destruir esse povo. Ele fez o que lhe é natural, ele fez porque queria, ele fez porque foi a sua vontade. E depois que ele fizer, Deus pode puni-lo, pois ele diz: e depois eu punirei Nabucodonosor pelas suas maldades que fez. Ora, eu endureci o coração de Faraó. Como isso aconteceu?
aconteceu de maneira exterior. Deus ele não pode ir e colocar e endurecer o coração de alguém para depois mandá-lo para o inferno. A sua justiça estaria em jogo. Ora, Deus vai lá e coloca e endurece o coração de alguém para esse alguém fazer o mal. Depois Deus não pode punir. Onde está a justiça? Lembra os atributos igualmente aqui, ó? Então Deus faz o quê? Ele vai lá e mexe com a natureza deste homem. Uma natureza que pode ser previsível. É uma natureza que vai produzir frutos ruins. Então mexeu com o orgulho. Foi um escravo chamado Moisés, dizendo para ele: liberta o meu povo. Este homem orgulhoso que se acha Deus começou a resistir, e Deus começou a trabalhar em cima dele, demonstrar o seu poder. E cada vez que batia, endurecia mais. Saulo, Saulo, até quando reconsiderará contra os aguilhões? Dura coisa é para você. Jó vai dizer: quem tentou te resistir, Senhor, e não saiu machucado? É questão de tempo para ser vencido. Ele brinca como uma baleia orca com as focas, com a sua presa, porque quando ele quiser, ele dá o checkmate e acabou. Paulo, no caminho de Damasco, caiu o predador, só precisou aparecer, não fez nada, só o brilho já o derrubou. Então Deus trabalha, Deus conduz. E Faraó, ele foi escravo de sua própria natureza. O seu orgulho fez com que o seu coração se fechasse cada vez mais, conforme o Senhor avançava a impedir a alimentação do povo. O orgulho dele ia cada vez mais endurecendo o seu coração, até que Deus feriu o teu filho, e ele soltou a mão. Ele fez o que lhe é natural, ele é um orgulhoso, ele se acha Deus. E agora, Deus pode puni-lo, porque ele só fez o que lhe é natural. Aqui está a justiça de Deus, agindo de maneira justa e correta, julgando com reta justiça o mal, ainda que este seja útil para instrumento. Então ele manda Nabucodonosor. Como que ele manda? Só cavou ao redor. Nabucodonosor foi. Só disse para ele: olha, tem um povo que não vai se dobrar. E ele foi, na sua natureza, no seu ódio, no seu orgulho. E ele fez porque ele quis. Ele fez porque ele é natural. E Deus pode julgá-lo por isso. Porque muitas das vezes olhamos e dizemos: olha, mas se Deus que mandou, não estamos falando de uma ordem direta ao coração, estamos falando de uma condução de todas as coisas, usando todos os instrumentos que lhe estão disponíveis. Qual? Todos. Uma lágrima, uma pessoa, uma criança, a natureza, todos os instrumentos. Ele não despreza nenhum. E em todo momento ele está trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem dos seus eleitos. Os seus instrumentos de santificação não são convencionais. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser uma doença, pode ser uma catástrofe, pode ser tudo. Mas a verdade é que em todas as coisas a mão de Deus está trabalhando para o nosso bem, porque Ele é soberano. Satanás e Deus apostando para ver. Satanás acredita que Jó vai pecar, Deus confia em Jó. A onisciência de Deus não permite isso. Ele é santo. E santo quer dizer distinto de todos os outros seres. A palavra santidade, ela não se refere apenas à bondade de Deus, porque não é só isso que o destaca dos demais seres. A onipotência de Deus o destaca de todos os outros seres. Então ele é santo porque ele é bom, ele é santo porque ele é onipotente, ele é santo porque ele é imutável. Cada atributo dele vai fazendo ele mais distinto de toda a criação.
Por isso que a Bíblia não chama só de santo, não existe o santíssimo, superlativo na língua hebraica, por isso é santo, 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 diferente de todas as coisas e de todos criados. Ele é o Criador e todas as coisas estão sujeitas a Ele. Natureza do homem é o trabalho interno de Deus. Cavar, adubar, trazer esse ambiente é o cavar de Deus para que você receba vitamina e produza cada vez mais frutos. Ele trabalha no coração e na congregação. Ele trabalha dentro de você e fora de você, ao redor de você. Ele trabalha na sua natureza e também na sua comunidade em geral. É Deus que faz todas as coisas. Se coloque em pé em nome de Jesus. Dá para entender agora um pouco? Aqueles que mataram Jesus são culpados. Claro, são culpados. E Deus pode julgá-los, a não ser que se arrependam e encontrem em Cristo o pagamento por essa dívida. Nabucodonosor, ele foi conduzido por Deus. Sim, Deus na sua onisciência e na sua soberania, ele o conduziu como? Jogando a isca, cavando ao redor. Ele só fez o que era natural, ele queria fazer, por isso pode ser julgado. Deus, ele não vai fazer alguém, obrigar alguém a fazer algo, a não ser que essa pessoa pertença a ele, o Espírito dele esteja dentro dessa pessoa. Mas ao ímpio, Deus, ele pode conduzi-lo através da sua própria natureza e pode condená-lo no final, porque ele fez o que é natural. No final das contas, não se trata do que você faz, se trata do que você é, de quem você é. Por isso, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso, uma nova natureza é necessária para que você possa viver em santidade de maneira confortável. E para que o mal que você cometa ele seja um assalto, ele seja algo colorido, onde você olha e diz: no fundo, eu não queria. Mas eu estava fraco e acabei fazendo. Aí o Senhor cava ao redor. E Ele nos alimenta para que possamos fazer a sua vontade e produzir bons frutos. É um assunto complexo, é uma aula profunda, mas que pode fazer você compreender muita coisa da palavra de Deus. Depois disso, a gente pode avançar no livro de Jó, para a gente entender que por trás de tudo isso existe um instrumento que é Satanás trabalhando e alguém segurando as cordas da marionete, chamado Deus. E ele só vai até onde Deus permite, porque a sua natureza de ódio e de assassino é o seu ponto fraco, onde Deus o controla. Vamos orar ao Senhor, glória a Deus. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Ora, Senhor, somente no teu Espírito há liberdade. E uma liberdade que clamamos para que o Senhor venha interferir nela pelo teu Espírito Santo, para que possamos ser seus escravos, fazer a tua vontade. Mas, Senhor, no mundo não há liberdade, cada um é escravo de sua natureza. Não percebem isso porque nunca tentaram te obedecer. Mas eu posso te dizer, Senhor, essa natureza é terrível e poderosa. Quando eu penso que ela morreu, ela me assalta. Ó, Senhor, assim como Cristo morreu por nós e conosco, que essa natureza seja morta, que essa natureza venha cada vez mais enfraquecer até que desapareça, e eu possa dizer: Cristo vive em mim, Ele é o condutor de minhas ações, Ele influencia nas minhas decisões e nas minhas atitudes, para que o fruto que seja produzido seja glória somente a Ti, Senhor. Ah, Senhor, mas o fruto do ímpio, Senhor, é Ele mesmo quem produziu, Pai. É Ele mesmo, de sua raiz, que nutriu aquela maldade e que gerou frutos em atitudes ruins. Ah, Senhor, mas
e fortalecer a nossa fé em meio às tribulações, para nos fazer participantes dos sofrimentos de Cristo. Eles são úteis para o Senhor. Assim também como o inimigo, seu instrumento, aquele que acha que é rebelde, mas não passa de seu servo. E quanto mais rebelde ele tenta ser, mais útil ele é para o Senhor. Ah, Deus, ninguém pode escapar dos seus domínios. Por isso, Senhor, eu me sujeito a Ti agora, Senhor, para procurar pedir, Senhor, que minha alma e o meu espírito compreendam que o Senhor está trabalhando em todas as coisas. Ora, Senhor, se o mal veio sobre a minha porta, passou pelo crivo, Senhor, da Tua decisão, e o Senhor assim permitiu, e se o Senhor permitiu, há um propósito, há uma bondade, há um trabalhar, um aperfeiçoamento, algo maior do que a dor. Porque está escrito, Senhor, que as nossas leves e momentâneas tribulações produzirão para nós um peso de glória eterna. Então, diante de todas as tribulações, há um trabalhar de Deus, há um fruto mais precioso e poderoso do que isso, que não dá para se comparar. Que eu possa entender, é difícil, Senhor, é difícil aceitar que não é comigo, mas que o Senhor me dê forças, que o Senhor nutra, Senhor, as minhas raízes, para que eu possa produzir frutos, Senhor, de arrependimento, de bondade, de carinho e de amor para com o meu próximo, Senhor. Não deixe a sua igreja inerte, Senhor. Não permita, Senhor, que esse obreiro, que essa obreira, que essa serva do Senhor não produza, Senhor. Antes, Deus, renova ela neste momento, Senhor. Traga vitaminas, Senhor. Traga nutrientes para esta vida, Senhor, para que ela possa produzir, Senhor. Ah, Senhor, Tu és o agricultor que cuida e que conhece cada uma, Senhor. Então, Pai, estamos em Suas mãos. Eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço, espero, Senhor, não ter estragado a Tua palavra que é perfeita, boa, mas o pregador é falho, Senhor, e humano. Então, Senhor, traz o entendimento pelo Teu Espírito Santo a cada um, que aplica na vida deles, traz conforto e confiança para eles, na qual chamamos de fé, Senhor. Que eles sejam nutridos de fé, Senhor, ao ouvir estas palavras. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês.